Esta gravação LibriVox está em domínio público. O Último Burro, de João do Rio. Era o último bonde de burros, um bondinho subitamente envelhecido. O cocheiro lerdo descansava as rédeas, o recebedor tinha um ar de final de peça, e o fiscal, com intimidade, conversava. Então paramos? É a última viagem. Estávamos numa rua triste e deserta. Viéramos do movimento alucinante de centenas de trabalhadores que, em outra, à luz de grandes focos, plantavam as calhas da tração elétrica, e víamos, com uma fúria satânica, ao cabo da rua silenciosa, outras centenas de trabalhadores batendo os trilhos. Saltei, um pouco entristecido. Olhei o burro, com evidente melancolia, e pareceu-me a mim que esse burro, que finalizava o último ciclo da tração muar, estava também triste e melancólico. O burro é de todos os animais domésticos o que mais ingratidões sofre do homem. Bem se pode dizer que nós o fizemos o pária dos bichos. Como ele tivesse a complacência de ser humilde e de servir, os poetas jamais o cantaram, os fabulistas referem-se a ele com desprezo transparente, e cada um resolveu nele encontrar a comparação de uma qualidade má. É teimoso como um burro, dizem. E de um sujeito estúpido. Que burro! Cada bicho é um símbolo, e o burro ficou sendo símbolo da falta de inteligência. Mas ninguém quis ver que no burro o que parece insuficiência de pensar é candura d'alma, e ninguém tem a coragem de notar a inocência da sua dedicação. Eu tenho uma certa simpatia por esse estranho sofredor. Há homens infinitamente mais estúpidos que o burro, e que, entretanto, até chegam a ser ricos e a ter camarote no lírico. Há bichos muito menos dotados de inteligência e que, entretanto, ganharam fama. A raposa é espertíssima, quando, no fundo, é uma fúria irrefletida. O boi é filosófico, o cavalo só falta falar, quando, de fato, regulam com o burro. E a infinita série de inutilidades do lar, desde os gatos e fraudiqueiros aos pássaros de gaiola, tem a admiração pateta dos homens, quando essa admiração devia pender para o caso simples e doloroso do burro. O burro é bom. É tão bom que a lenda o pôs no estábulo onde se pretende tenha nascido um grande sonhador, a quem chamam Jesus. O burro é resignado. Ele vem através da história prestando serviços sem descansar e apanhando relhadas como se fosse obrigação. Não é um, são todos. Eu conheço os burros de carroça, com o couro em sangue, suando, a puxar pesos violentos, e conheço os burros de tropa na roça e os burros de bondes, magros e esfomeados. São fatalmente fiéis e resignados. Não lhes perguntam se comeram, se dormiram, se estão bem. Eles trabalham até rebentar, e até sua morte é motivo de pouco caso. Para demonstrar nos conflitos que não houve nada, sujeitos em fúria dizem para os curiosos: que olham, morreu um burro. O burro é carinhoso e familiar. Ide vê-los nas limitadas horas de descanso. Deitam-se, rebolam na poeira como na grama, e beijam-se castamente, sem outro motivo, chegando até por vezes a brincar. O burro é triste. O seu zurro é o mais confrangente grito de dor dos seres vivos, o ornejar de um gargolejar de soluços. O burro é inteligente. Examinai os burros das carroças de limpeza pública, às horas mortas, nas ruas desertas. Vai o varredor com a pá e a vassoura. É burro de resignação. Vai o burro a puxar a carroça. É o varredor pela inteligência. São bem dois amigos. Conhecem-se, conversam. E quando o primeiro diz ao segundo: "Xô, para!", logo o burro para. Solidários na humilde obra, comem os dous coitados. Esse exemplo é diário. A história cita o burro do sábio Amônios em Alexandria, que, assistindo às aulas, preferia ouvir um poema a comer um molho de capim. O burro é pacífico. Se só houvesse burros, jamais teria havido guerras. E para mostrar o cúmulo da paciência desse doce animal, é preciso acentuar que quase todos gostam de ouvir música.
um abade anônimo do século VII, tratando do homem e dos animais num livro em que se provava terem os animais alma, diz que foram os animais a ensinar ao homem tudo quanto ele desenvolveu depois. O burro ensinou o labor contínuo e resignado, o labor dos pobres, dos desgraçados. Todos os bichos podem trabalhar, mas trabalham ufanos e fogosos, como os cavalos, ou com a glória abacial dos bois. O burro está na poeira, lá embaixo, penando e sofrendo. Por isso, quando se quer dar a medida imensa dos esforços de um coitado, diz-se: trabalha como um burro. Pobre quadrúpede doloroso. Não tem amores, não tem instintos revoltados, não tem ninguém que o ame. Quando cai exausto, para o levantar, batem-lhe. Quando não pode puxar, é a murros nos queixos que o convencem. De fato, o homem domesticou uma série de animais para ser deles servo. Esses animais são, na sua maioria, os refinados parasitas, com a alma ambígua de todo parasita, tenha pelo, ou tenha pele, ou tenha penas. Os grandemente úteis dão muito trabalho. Só o burro não dá. E ninguém pensa nele. Aqui entre nós, desde o Brasil colônia, foi ele o incomparável auxiliador da formação da cidade e depois o seu animador. O burro lembra o Rio de antes do Paraguai, o Rio do Segundo Império, o Rio do começo da República. Historicamente, aproximou os pontos urbanos, conduzindo as primeiras viaturas públicas. Atrelaram-no à gôndola, prenderam-no ao bonde. E ele foi a alma do bonde, durante mais de 50 anos, multiplicando-se estranhamente em todas as linhas, formando famílias, porque eram conhecidos os burros da Jardim Botânico, os lerdos burros da São Cristóvão, os magros e esfomeados burros da Carris. O progresso veio e tirou-os fora da primeira, mas era um progresso prudente, no tempo em que nós éramos prudentes. Vieram os alemães, vieram os assaltantes americanos, e na nuvem de poeira de tantas ruas abertas e extirpadas, carros elétricos uniram, matando gente aos magotes, matando a influência fundamental do burro. Eu via o último burro que puxara o último bonde na velha disposição da viação urbana. E era para mim muito mais cheia de ideias, de recordações, de imagens, do que estar na Câmara, ao ouvir a retórica balofa dos deputados. Aproximei-me então do animal amigo. Certo, o burro é desses destinados ao ouvido imediato. Entre a força elétrica e a força das 4 patas, não há que escolher. Ninguém sentirá saudades das patas com o desejo de chegar depressa. O burro do bonde não terá nem missa de 7º dia, após uma longa vida exaustiva de sacrifícios incomparáveis. Que fará ele? Dava-me vontade de perguntar-lhe, no fim daquela viagem que era a última: que farás tu? Resta-lhe o recurso dos varais das carroças. Burro de bonde, além de especializado numa profissão, formava a casta superior dos burros. Sair do bonde para o varal é decadência. Também as carroças são substituídas por automóveis rápidos, que suportam muito mais peso. E ninguém fala dos monoplanos. Dentro de alguns anos, monoplano e automóvel tornarão lendárias as tropas com a poesia das madrinhas. Como as espécies desaparecem quando lhes falha o meio e não as cuidam os homens, talvez o burro desapareça do mundo, nas condições dos grandes sáureos. Em breve, não haverá nas cidades um nem para amostra. As crianças conhecê-lo-ão de estampas. Em 3 ou 4 séculos, ver um burro vivo será mais difícil do que ir a Marte. Oh, a tremenda, a colossal ingratidão do egoísmo humano! Nós outros só damos importância ao que alardeia o serviço que nos presta e aos parasitas. O burro, na civilização, é como um desses escravos velhos e ruídos, que não cessou um segundo de trabalhar sem queixumes. Vem um aparelho novo? Empurram-no. Sai, titoleirão! E ninguém mais lembra os serviços passados. Eu mesmo seria incapaz de pensar num burro tendo um elétrico, apesar de considerar o doce e resignado animal o maior símbolo de uma paciente aglomeração existente em toda a parte, e a que chamam povo.
povo batido de cocheiros, explorado por moços de cavalariça, a conduzir malandros e idiotas, carregado de cargas e de impostos. Naquele momento, desejava saber o que pensava o burro. Mas de certo ele talvez não soubesse que era o último burro, que pela última vez puxava o último bondinho do rio, finalizando ali a ação geral do burro na viação e na civilização urbanas. Tudo quanto pensara era de fato literatura mórbida, porque nem os burros por ela se interessariam, nem os homens teriam a gratidão de pensar no animal amigo, mandando fazer-lhe um monumento ao menos. O homem nem sabia, pois o caso não fora anunciado. Aquele burro representativo talvez pensasse apenas na baia, que é o ideal na vida para os burros e para todas as outras espécies vivas. Assim, sentindo por ele a angustiosa, a torturante, a despedaçante sensação da grande utilidade que se faz irrevogavelmente inútil, eu estava como a vê-lo boiar na maré cheia da velocidade, como os detritos que vão ter à praia, como os deputados que deixam de agradar às oligarquias, como os amigos dos governos que caem, como os sujeitos desempregados. Quanta coisa esse burro exprimia! Então, peguei-lhe a queixada, quis guardar-lhe a fisionomia, posto que ele teimasse em não ma deixar ver bem. Mas como, na outra rua, retinisse o anúncio de um elétrico, estuguei o passo, larguei o burro, sem saudade, eu também, sem indagar ao menos para onde levariam esse animal encarregado de ato tão concludente das prerrogativas da sua espécie, sem mesmo lembrar que eu vira o último burro do último bondinho na sua última viagem urbana. E assim é tudo na vida apressada. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.